passa por esse teste. Por isso que o desempenho, eu acho que é aquela velha história, né, Luiz? Você tem Torcedores que, na verdade, você tem que se concentrar de todos os mais clubes, na preparação do que na torcedores conquista, porque a preparação é do que Brasil. vai dar a conquista. Se Daqui você a ficar, pouco, não, focar, ser campeão, esquecer de se preparar. daqui mais ou menos 40 minutos, foca na preparação. o Brasil estará entrando em campo diretamente dos Estados Unidos para enfrentar a França em um jogo amistoso. Os jogadores já estão no gramado fazendo o super aquecimento. E os jogadores também da França se encontram também fazendo o aquecimento. Então daqui a pouco, seleção brasileira enfrentando a seleção da França diretamente dos Estados Unidos. Será um grande jogo. De um lado, Dembélé, Mbappé, do outro lado, Rafinha, Vini Júnior, Matheus Cunha, Martinelli, Casimiro. Na França também, ou com todo respeito, a seleção francesa prefere enfrentar a seleção brasileira do que outras seleções de uma qualidade. Inclusive, eu acredito que o jogo, desculpe interromper, cara. Aliel Pereira. Da importância das camisas. Exatamente, a gente espera um jogo de alto nível. É lógico que são circunstâncias, a gente está prevendo alguma coisa. Mas eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. E os grandes jogadores gostam de grandes jogos, gostam de enfrentar grandes adversários. Eleva o nível, é o nível mais alto. É aí que o jogador se destaca, é aí que o jogador ocupa espaço, é aí que ele pode, alguns, Olha o Vini Júnior aí, cancelar a sua participação numa Copa do Mundo. Esse é o jogo, Luiz. Estamos fazendo o aquecimento, já botando você num tremendo clima de Copa do Mundo. O Brasil teve 8 técnicos na era Deschamps. O futebol brasileiro trocou muito de técnicos. Tivemos aquele longo período do Tite, mas, bom, inclusive o Tite pega esse período, vamos lá. 8-1 em técnicos desde 2012. Mano Menezes, Luiz Felipe Scolari, que vai estar conosco na Copa. Alô, Filipão com a gente no Seleção Sport TV. Dunga, Tite, longevo, né? Pro futebol brasileiro, 2 Copas do Mundo. Ramon Menezes foi interino, Fernando Diniz também interino, mais 23 a 24, Dorival Júnior e aí Carlo Ancelotti. Luiz, a questão aí também, eu acho que está em relação à nossa cultura um pouco também, né? Porque assim, a gente nunca teve um treinador que passasse tantos anos no comando da seleção, mesmo os que venceram, mesmo os que tiveram a capacidade e a qualidade do êxito, né, de levar a seleção brasileira a essas 5 conquistas. Alguns voltaram, no caso do Felipão, que foi campeão do mundo, o Parreira em algum momento voltou também à seleção brasileira, né? Zagallo voltou, mas assim, realmente a gente não tem essa questão comparando com a França, por exemplo, deixando estar desde 2012 aí para 14 anos numa seleção. Então, é lógico que é muito. Essas trocas, principalmente nesse ciclo, elas foram exageradas, né? Faltou, acho que um pouquinho mais de planejamento nesse sentido de manter um treinador, mas já aconteceu. A gente tem que pensar agora na solução, né? E a solução para nós nesse momento é o Ancelotti comandando e se preparar para essa Copa do Mundo. Vem aí Brasil e França ao vivo. Sinal restabelecido. Alô, Guilherme Pereira aqui, as informações aí do campo. Olha só, Luiz, muito interessante observar o quanto a torcida brasileira é maioria. Eu sabia que ia ser maioria, mas eu não imaginei que seria dessa forma não, viu? Os jogadores da França já estão sendo vaiados, as pessoas estão chegando. Aliás, uma questão importante, muita fila para chegar aqui no estádio. Esse é um estádio que fica longe do centro de Boston. Existe uma cultura nos Estados Unidos de ir a jogos de carro, mas também muita gente vindo de transporte público e muita gente teve dificuldade para chegar aqui. E essa é uma preocupação da organização da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Como vai funcionar a mobilidade urbana durante a Copa do Mundo? Lembrando que os Estados Unidos vão receber quase 75% dos jogos da Copa em estádios que são grandes e que muitas vezes ficam distantes dos centros urbanos dos locais onde eles estão localizados. Então, já dá para perceber no jogo de hoje uma dificuldade muito grande dos torcedores brasileiros para chegar aqui. Quem está dentro do estádio está curtindo muito, Luiz, o aquecimento que está rolando
Lá do outro lado, eu tô aqui atrás do gol dos goleiros.